Utilizando os algarismos de 1 a 9, o número de senhas de 6 algarismos diferentes que podem ser criadas é: falou o número de maneiras de se fazer alguma coisa. O número de maneiras de se fazer alguma coisa, estamos falando de análise combinatória, com questão de análise combinatória. Ou seja, que é a arte de contar sem contar. Beleza? E para essa questão a gente vai usar o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem. Se a questão falou o número de senhas de 6 algarismos, então a gente vai fazer 6 tracinhos. Mas antes de continuar resolvendo essa questão, vamos para alguns exemplos aqui. Então, se a gente formar uma senha assim, por exemplo, de 6 algarismos, como a questão está pedindo, 4, 5, 6, isso pode? Pode por quê? Porque os algarismos são diferentes, como vocês podem ver. Aqui, ó, os algarismos são diferentes, precisa ser diferente. Por exemplo, se a gente criasse uma senha assim, ó, a gente poderia fazer isso? Não, por quê? Temos algarismos aqui iguais, tem que ser diferente. Ou se formasse uma senha assim, olha. Poderia? Não poderia por causa desse zero aqui. Os números começam do 1 e vão até o 9. Beleza? Isso aqui são só algumas considerações para a gente levar para a questão. Agora lembrando, isso aqui é uma possibilidade. A gente precisa achar todas as possibilidades de senhas, de número de senhas que a gente consegue criar com algarismos diferentes usando os algarismos de 1 a 9. Beleza? Isso aqui é só uma possibilidade. E como eu falei, a gente vai usar o princípio fundamental da contagem para resolver essa questão, ou o famoso tracinhos. Então, para o primeiro tracinho, quantos números podemos escolher? Bom, a gente tem números de 1 a 9. Deixa eu colocar aqui. Números de 1 a 9. Então, para o primeiro tracinho, quantos números a gente pode escolher de 1 a 9? Bom, de 1 a 9, a gente tem quantos números aqui dentro? É só fazer, ó, 9. Pega o último, menos o primeiro e soma mais um. Quanto é que deu isso aqui? Deu 9. A gente tem 9 possibilidades para o primeiro tracinho aqui, para a gente escolher o primeiro dígito dessa senha. Vamos supor que a gente escolheu o número 4, por exemplo. A gente colocou o número 4 aqui. Quantos números sobraram? Bom, se a gente tinha 9 e agora não pode repetir o algarismo aqui diferente, não pode repetir dele, então a gente tem agora 8 números para colocar aqui na segunda da casinha. Vamos supor que a gente escolheu, sei lá, o 7. Quantos números sobraram para a gente colocar na terceira casa? Bom, se a gente tinha 8 e não pode repetir os algarismos, então agora a gente tem 7. E assim por diante. 6, 5, 4. O que a gente... Esse 4 ficou muito feio. O que a gente faz agora? A gente multiplica todo mundo. Se fosse só isso a questão, era só multiplicar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Ia dar um trambolhão, ia dar um número grande, ia marcar o gabarito. Mas a questão quis complicar um pouco mais a gente. Nas alternativas, a gente tem duas fórmulas. A gente tem combinação de n tomados P é P, que é n fatorial dividido por n menos P fatorial vezes P fatorial. Em outras palavras, combinação de 9 elementos tomados 6 a 6. E esse aqui é permutação de n elementos, é igual a n fatorial. Em outras palavras, permutação de 6 elementos. Então a gente precisa calcular item por item e ver qual que bate com esse resultado aqui que a gente achou. Vamos começar com a alternativa A.
Com a alternativa A, a gente tem combinação de 9 elementos tomados 6 a 6. Então, a gente tem 9 fatorial dividido por 9 menos 6, isso aqui vai dar 3 fatorial e 6 fatorial, vezes permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial. A gente vai cortar, né? A gente vai cortar, que sorte, a gente vai cortar esse 6 aqui com esse 6 fatorial de cima. E aí, como é que se... Agora, não, vamos devagar. A gente ficou com 9 fatorial sobre 3 fatorial. Como é que se faz essa divisão? A gente expande o maior, no caso aqui o 9, a gente expande o maior, até aparecer um 3 fatorial em cima, até aparecer o número de baixo aqui, para a gente poder cortar. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Opa, 3 fatorial. Para aqui, dividido por 3 fatorial. Agora a gente pode cortar esse 3 fatorial de baixo com esse 3 fatorial de cima. E, por sorte, deu o mesmo resultado que a gente achou. Olha aqui, o mesmo resultado, ó. O mesmo resultado, logo no item A. Então, ficamos com o gabarito na letra A. Vamos para a questão de número 60.